Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia no Salmos 90, no versículo 12. Aleluia, aleluia. Salmo 90, versículo 12, a palavra de Deus diz assim. Quem está comigo, diga amém. Existem várias versões, eu vou ler a seguinte versão. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Na NVT diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Quem está comigo aqui? Amém? Nós vamos iniciar hoje uma série que é Andando com Deus em 2022. Diga assim: andando com Deus em 2022. Quantos querem andar com o Senhor? Diga amém bem forte. É interessante porque nós somos chamados a andar com Deus. E o tema dessa série que eu quero iniciar compartilhando ela hoje é o que Deus nos chama a viver, interrogação, ou interrogação, como diz o pastor Dênio. O que Deus nos chama a viver? Se esse ano, a palavra que o Senhor tem nos dado é, vamos andar com Ele. Vamos andar com Ele porque nós queremos crescer em comunhão, crescer em intimidade, crescer em obediência. Então, já que nós vamos andar com Ele, nós queremos aprender nesse primeiro domingo, qual é a vida que o Senhor nos chama a viver? Qual é o tipo de vida, o modo de vida que o Senhor nos chama a viver? O salmista, aqui, no Salmo 90, ele pede a Deus que o ensine a contar os dias dele, a entender a brevidade da vida, ou seja, qual vai ser a minha vida, até onde eu vou? Para que eu estou aqui? Qual que é o propósito no qual eu estou aqui? Porque senão eu não vou alcançar um coração sábio, senão eu não alcançarei a sabedoria de viver uma vida que vale a pena, de viver uma vida que cumpre um propósito. Ei, nós já estamos dentro de um novo ano. Talvez para alguém aqui, isso não significa de fato alguma coisa. Talvez para você realmente, o dia 31/1 é só mais um dia, é só mais um dia normal. Mas não é assim que a Bíblia trata os tempos. Não é assim que Jesus tratou as festas da religião dele, das datas, porque a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, tinha um dia certo, que ele morreu no dia certo. E as profecias, elas têm prazos. E eu quero te falar, já que a palavra de Deus não nos leva a considerar, a encarar a vida de qualquer jeito, nós não podemos fingir que não entramos num novo ano, num novo tempo, num novo ciclo. E eu quero te falar nesse novo ciclo, nesse novo ano, que nós já estamos dentro desse novo ano chamado 2022. Deus não quer você preso em 2021. Deus não quer você preso no passado. Mas também Deus não quer você ansioso pelo futuro, sem paz, sem tranquilidade, sem alegria para com o futuro. E Deus também não quer você paralisado no presente. Ele não quer você preso no passado, ansioso pelo futuro, e muito menos paralisado, acorrentado no presente. E muitas vezes estão já perdidos no 9º dia do ano, já amargurados nas primeiras semanas do ano. Talvez por marcas que você carrega, por insegurança, por um sentimento de inadequação. Que mundo que eu estou vivendo? Que assunto é esse? Qual vai ser a forma de ganhar dinheiro? Qual vai ser a forma de educar filho? Como que vive casado com essas ideologias? Como manter a paz na minha casa, na minha família? Será que eu vou continuar sustentando a minha família em 2022? Já foi difícil em 2021? Talvez se acirrou a concorrência no seu ramo de trabalho, de modo que você não sabe como se reinventar. Talvez você já entra paralisado por um sentimento de medo. Talvez 9 dias já foram suficientes para mais uma vez você ficar arrasado com você mesmo. Já não leu o que queria ler, no 9º dia já falhou.
Já não orou. Já está tudo atravessado o seu ano. Já falou que não devia, já bebeu mais do que nem deveria beber. Já brigou. Talvez o ano não começou nada fácil para você. Mas o que mais precisa acontecer na vida para de uma vez por todas nós entendermos que não é sobre uma vida mágica, sem problemas, que estamos no mundo caído, cheio de estilhaços. Nós estávamos lá em Capitólio, no caminho, passando, o horário que caiu, nós estávamos passando pela estrada onde caiu. Onde se descolou parte daquelas rochas. Nós passamos bem em frente, inclusive ficamos 15 minutos ali embaixo, tirando foto, porque ali é um lugar bonito para tirar foto. Eu nem vi a rachadura daquela parte, o Bruno também não percebeu. Mas mais um grito da vida do mundo, da vulnerabilidade da vida. A gente achou em 2020, 2021, que a vulnerabilidade era uma escolha. Eu escolho ser vulnerável. Meu amigo, a vulnerabilidade é uma realidade imposta pela vida. Você é vulnerável, assumindo ou não. Ai, que lindo, o irmão foi vulnerável. Ninguém foi vulnerável, nós somos vulneráveis. Nossa, como ele se abriu, foi vulnerável. Meu amigo, ele só foi honesto. A vida está vulnerável a acontecimentos que fogem do nosso controle, ponto. É só para ganhar like a maioria da vulnerabilidade por aí que você vê. Não é novidade. Mas espera aí, o que mais precisa acontecer para nós de fato, entender o que Deus nos chama a viver? Qual é a fantasia que alguém está crendo? O que de fato é tangível na Bíblia Sagrada para eu crer, e não é utopia? Nós não estamos procurando um lugar para nos embriagarmos de domingo, para termos uma leitura da vida que não é real. Não é isso que o Evangelho propõe e nos oferece. Mesmo em tudo isso, nesse mundo caído, Deus nos deu uma palavra no culto da virada. Para quem não estava, assista depois, através do nosso líder, pastor Daniel Júnior, sobre aprofundar as palavras que Deus tem nos dito. Não é sobre entrar no novo ano, Deus tem que me falar uma coisa nova. Ei, vamos conversar aqui entre nós, aqui na nossa cozinha. Que tal viver metade do que Deus já falou? Porque talvez a correria através de uma nova palavra de Deus só mostra a irresponsabilidade com que você leva a sua vida com aquilo que Ele já falou. Talvez o desespero por uma nova palavra de Deus só revela a forma bagunçada com que você vive com tudo que Deus já falou. De verdade, eu quero que Deus fale com clareza, eu quero ouvir Ele, se Ele tem coisas novas, eu quero coisas novas, mas eu não quero ser alguém que atropela os tempos, atropela as palavras, uma vida toda torta, sem direção, atirando para todo lado. Não, porque a minha Bíblia e a sua diz que é de glória em glória, é uma de cada vez, é de fé em fé, o salmista diz, é de força em força, é de direção em direção. É lâmpada para os meus pés, é no pé, mais um passo. Aí ele dá a luz para o caminho? Dá. E ele fala sobre o futuro? Fala. Mas a luz para o caminho, sem a lâmpada para os pés, só vai fazer você mais perdido e iludido. A luz para o caminho tem que estar compatível com a lâmpada para os pés. O caminho é aquele, mas o passo é esse. O caminho é aquele, mas o passo é esse. E nós ouvimos aqui, no culto da virada, 3 palavras que nós temos que aprofundar. O que Deus falou para Abraão e é para nós. Eu sou contigo, Abraão. Eu tenho uma aliança com você. É a promessa da presença. Você vai para a sua terra, vai para outra terra, longe da sua parentela, mas eu vou contigo. Não importa para onde Deus te envie, ou por onde você caminhe nesse ano, aprofunde essa verdade. Ele é contigo. Aonde você estiver, Ele é o abrigo. Ai, ai, ai.
Ei, mas ele também falou para Moisés: eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou a sua provisão. Eu sou a sua porção. Para qualquer pergunta, acredite, Jesus é a resposta. Ele é a porção da nossa herança. E para Davi ele disse: eu te ungi. Vai ter Saul, vai ter gigante, vai ter problema familiar. E Davi foi o que mais teve. Mas eu te ungi, eu te escolhi, eu te separei. E todo cristão na nova aliança pode dizer: eu tenho a presença como Abraão teve, e ainda mais, porque ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo cristão na nova aliança pode saber que não foi só com Moisés, ele é o eu sou. Por que o eu sou? O eu sou significa: eu sou tudo que você precisa no momento certo. Na doença, ele é o Deus que cura. Na escassez, ele é o Deus que provê. No medo, ele é o Deus cujo amor lança fora todo medo. Mas ele também nos ungiu, ou seja, nós temos presença, nós temos provisão e nós temos capacitação. Ei, eu sinto no meu espírito agora, eu estou com isso desde que eu entrei aqui no prédio, alguns homens aqui que estão muito inseguros com a sua vida profissional. Você não sabe como vai se reinventar. A área dos seus negócios, na experiência que você tem, no conhecimento que você tem, te dá a impressão que você vai ficar para trás. E você está com muito medo de não sustentar os seus filhos. A sua oração foi piedosa diante de Deus hoje no louvor. Deus, eu só quero sustentar minha casa, me ajuda. Ele está dizendo: Ele é contigo. Ele é o eu sou, Ele é a sua provisão. Mas tem mais, para você Ele está dizendo: Ele é a sua capacitação. Você tem a mente de Cristo, as coisas vão se conectar, a sua mente vai se abrir, e você não vai ficar para trás, porque você tem o Espírito Santo. Nada é mais atual do que a voz do Espírito Santo. A sua empresa, os seus negócios, a sua vida não vai ficar para trás, porque você segue a Jesus. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar o curso certo, a capacitação certa. Eu vejo uma conexão, uma pessoa que você talvez se sente intimidado por ela, é uma conexão para a sua prosperidade. Larga a sua inveja, a sua intimidação e se abre para o novo na sua vida profissional. Sinto isso no meu espírito. Recebe isso porque Ele também é o Deus que nos ungiu. Alguém pode dizer amém sobre isso? E é interessante porque o livro de Gênesis nos ensina que Deus criou o sol, a lua e as estrelas para que fôssemos capazes de contar o tempo. Então quando Davi ora, me ensina a contar os meus dias, na verdade Deus já respondeu essa oração. Do ponto de vista natural, só existe dia, semana, mês, ano, noite, estação, por causa do que diz lá em Gênesis, a criação do sol, da lua, das estrelas, do firmamento. Você sabe disso? Todos os meios que os homens usam para marcar tempo estão baseados no movimento dos astros. A duração de um dia e de um ano está baseada no movimento da Terra em relação ao Sol. Sim ou não? A duração de um mês está baseada nos movimentos da Lua, que tem 4 fases, e cada fase dura mais ou menos uma semana, que dá um mês. Deus diz isso lá em Gênesis capítulo 1, versos 14 ao 18, não precisa projetar, você pode anotar e depois conferir. É uma ordem natural de contar os dias naturais. Então, a existência de um dia não foi invenção de alguém, de um mês não foi invenção de alguém, de uma semana ou de um ano, foi o Criador que colocou isso em posição, em rotação, em movimento, para definir. Então foi o soberano que definiu que você entrou no novo ano. Foi Deus que colocou você no novo ano. Já existia tempo, mas o tempo não podia ser contado. E se o tempo pode ser contado pelo que Deus criou, então nós temos que ter como Davi: eu quero contar os meus dias. Eu quero entender onde Deus está me inserindo, qual a palavra que Ele tem para a minha vida. Eu não vou viver de uma maneira desleixada. E é interessante porque na Bíblia, do ponto de vista natural, é o sol, a lua e as estrelas. Mas do ponto de vista alegórico, diga alegoria. Alegorias são tipos, símbolos que a Bíblia usa para expressar realidades maiores do que a literal. A Bíblia usa muitos símbolos. A Bíblia usa muitos tipos e muitas alegorias o tempo todo. O sol, por exemplo, na Bíblia também aponta para Jesus, porque Ele é o sol da luz, Ele é a luz dos homens. Alguém pode dizer amém?
Quando você olha, por exemplo, quando a Bíblia diz, nós somos como luzeiros no mundo em trevas. Que luzeiros são esses? As estrelas. São as pessoas, são os santos. Por isso que nós somos a luz do mundo nesse sentido, porque estamos em Cristo, porque Ele é o sol, mas somos os luzeiros, porque quando Ele foi para o Pai, enviou o Espírito Santo dentro de nós, Ele brilha de dentro para fora. Num lugar que ainda Jesus não está mais, fisicamente. Um lugar que está em trevas. Então, você não vê as estrelas durante o dia, você vê durante a noite. Porque enquanto Ele não volta, é noite. E nós somos responsáveis de guiar, de brilhar. Alguém pode dizer amém? A lua aponta para a igreja. É como se a lua fosse a contrapartida do sol. Quando, por exemplo, José teve um sonho, ele viu o pai dele era o sol, a mãe dele era a lua, e todos os irmãos eram as estrelas. Isso aponta para Jesus, o sol, a igreja, a lua, e os irmãos. Os irmãos, a igreja, são as estrelas. Por exemplo, a lua não tem luz própria, você sabe disso. A igreja também não tem luz própria. Você só consegue ver o brilho da lua porque está sendo refletido o brilho do sol nela, aí você vê a lua durante a noite, enquanto você não está vendo o sol. Da mesma forma, uma igreja que não está olhando para Jesus não brilha. Um cristão que não olha para Cristo não brilha. O que eu quero dizer com isso? Se para contar os dias naturais, eu tenho que saber a posição em relação ao sol, à lua e às estrelas, para contar os dias espirituais, para entender o seu propósito, o seu chamado, é preciso ter uma posição definida em relação a Jesus. Uma posição definida em relação à igreja. Uma posição definida em relação aos santos, aos irmãos. Qual é o espírito no qual você encara a sua relação com Jesus? Qual que é o que baseia a sua vida de intimidade com Deus? Qual é a revelação que norteia, que direciona a sua atividade na igreja? A sua relação com o corpo de Cristo? Tem muita gente perdido porque ele quer o sol, mas não quer a lua. Não tem jeito, a noite vem e não tem sol, tem que ter lua. E aí, você não quer estar posicionado para contar os seus dias diante daquilo que Deus estabeleceu para contar os dias. Você não quer ter uma relação com tudo isso. Mas dentro desse princípio, e eu te pergunto para você, para si mesmo, qual a sua posição em relação a Jesus esse ano? Qual é a prateleira que Ele está na sua vida? Ele é a prioridade da sua vida. Quer descobrir o que você mais pensa? Onde você mais investe seu tempo, seu dinheiro, suas emoções? Seus sonhos, o que queima no seu coração? Tem Jesus envolvido? Tem Cristo nisso? Porque Ele é tudo em todos, segundo a palavra. Alguém pode dizer amém? Ele quer te chamar para um 2022 andando com Ele. Andar com Deus é a coisa mais linda que existe. É o maior privilégio dos seres humanos. Alguém pode dizer amém? Eu te pergunto, qual é a sua posição em relação à igreja? A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, se manifesta na igreja local. Ei, perdeu o brilho, perdeu a importância, dá um jeito, resolve coisas aí dentro. Digo mais, em relação aos santos, aos irmãos, porque tem uma relação minha com o corpo, de modo geral, a igreja que eu faço parte, mas tem uma relação que é com os meus irmãos em Cristo, aqueles que me cuidam de mim, que eu cuido, eu deveria cuidar, os meus amigos na vida da igreja, como está a minha relação. Mas eu quero hoje enfatizar com você, após esses 18 minutos aqui, contextualizando essa série desse ano, a vida de um homem que andou com Deus. Diga assim, Enoque. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5, verso 21 a 24. Nós estamos falando sobre o que Deus nos chama a viver, andando com Deus em 2022. A primeira menção de andar com Deus na Bíblia. E o que é a primeira menção? A primeira vez que algo é mencionado, para quem não conseguiu compreender. A primeira vez que algo é citado, mencionado na Bíblia, é uma chave, diga chave. Uma chave hermenêutica, diga hermenêutica. Hermenêutica é a ciência e arte de interpretar o texto bíblico. Então, são princípios aplicados à Escritura para poder entendê-la, para poder fazer mais sentido. Uma das chaves que a teologia, que a interpretação bíblica pressupõe é, primeira menção. A primeira menção de algo vai dar um norte, vai dar um direcionamento para aquilo em todo o resto da Bíblia. Então, Enoque, no início da Bíblia, no capítulo 5 de Gênesis, do primeiro livro, ele vai ser mencionado
pelo Espírito Santo acerca do seu caminho, do seu relacionamento, da sua comunhão com o Criador, com Deus. E diz assim, Gênesis 5, 21 a 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. E teve outros filhos e filhas. Não falo o nome desses. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus. Até que um dia, desapareceu. Porque Deus o levou para junto de si. Diga aleluia. Um ano tem 365 dias. Enoque andou com Deus 365 anos. Se Enoque andou com Deus 365 anos, vamos conseguir andar com Deus 365 dias esse ano? Vamos andar com Deus em 2022? Todos os anos dele foi nessa comunhão. E talvez alguém pense que isso é algo que envolve, nossa, um monastério, eu vou virar um monge. Ei, Enoque conheceu uma garota que ele se apaixonou. Enoque casou, fez um filho, depois outros filhos. Trabalhou, e isso não impediu ele de andar com Deus. Andar com Deus em 2022 não pode ser algo distante da sua realidade, algo místico. É no dia a dia. O que todo mundo fez da geração? Ele vem da geração de Adão através de Sete. Sete é o nome do filho que Adão teve com Eva depois que Abel morreu. A linhagem de Sete é onde logo o filho de Sete, Enos, primeiro neto ali pela via do Sete, primeiro neto de Adão, é onde os seres humanos voltaram a invocar a Deus. Então era uma geração que iria chegar em Noé, vai chegar em Noé. Noé é o bisneto de Enoque. Vocês estão comigo? Enoque, ele é o sétimo depois de Adão. Sétimo. Sete na Bíblia aponta para, então, perfeição. Aponta para uma correção. Adão cai. E ele tem 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. A geração de Caim vai ter o 7º em Lameque. Eu vou falar quem foi Lameque. É a plenitude do homem caído. Ele vai fazer um poema. Ele é uma geração artística, uma geração que constrói coisas. Ele vai fazer um poema zombando de Deus. É a primeira menção disso na Bíblia. É o 7º na linhagem de Caim, que é a geração do homem que virou as costas para Deus. Mas o 7º, depois de Enos, que invoca a Deus, vai vindo os seus filhos, vai chegar em Enoque, daqueles que vieram de uma linhagem que Deus estava corrigindo. Enoque está na linhagem de Jesus. É por essa via que vai vir Jesus. De homens que sem uma Bíblia, sem o Espírito dentro deles, sem profetas a rodo como temos hoje, invocaram a Deus primeiro. Só invocou, porque está longe. Tem que clamar. Enos invoca. Mas Enoque anda. Mas Enoque caminha. A perfeição, a plenitude do homem que está se levantando, redimido, é andar com Deus. Porque a plenitude do homem que foi criado é um relacionamento de intimidade com Jesus. O que eu quero em 2022? Eu não sei. Eu não sei o que eu quero em todos os detalhes, mas uma coisa eu sei: buscarei o Senhor de todo o meu coração. Eu quero andar com Ele. Se tem uma coisa que eu não vou errar em pregar para você, se tem uma coisa que eu não vou errar em ensinar para meus filhos, é andar com Deus. Enoque andou com Deus. Em 1 Crônicas 1, de 1 a 4, vamos abrir, vai dizer isso certinho. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, depois Matusalém, outro Lameque e Noé. E é interessante porque Enoque, ele tem uma vida mais curta. Se você olhar aqui em Gênesis, no capítulo 5, que fala de Enoque, todos os pais deles, todos os seus pais e os seus filhos e netos, tudo que estava em volta dele, viviam uma média de 900 anos. Quantos anos? Isso foi antes do dilúvio, havia uma outra genética. Inclusive, cientificamente falando, essa questão genética com relação à expectativa de vida conta muito. Então, ele viveu 1/3. Quanto? Pouco menos do que isso, mas quase 1/3 do que a média dos seus familiares.
mas ele viveu uma vida que vale a pena. Ele viveu uma vida que tem significado. A vida dele foi interrompida, a vida dele na terra foi interrompida pelo próprio Deus, como um sinal. Ei, presta atenção. Quando Hebreus vai começar a falar dos heróis da fé, presta atenção, está comigo? Pega essa. Quando Hebreus começa, Hebreus 11 é a galeria, o hall não da fama, o hall dos heróis da fé. Amém? É a calçada da fama da Bíblia Sagrada. Porque no mundo se celebra os feitos naturais para a própria glória, mas na Bíblia se celebra os homens que creram, que confiaram, que construíram o reino de Deus na terra. Abel é o primeiro, mas Abel aponta para quem? Abel foi morto, ele aponta para aquele que é martirizado. Vai reinar com Cristo dois tipos de pessoas: os martirizados, ou seja, viveram a sua vida e acabaram até morrendo por conta de quem eram. Caim matou ele por conta que ele agradou a Deus. Qual que é a grande questão envolvida de Abel? Deus se agradou. E de Enoque? Vai lá em Hebreus depois, a gente vai ler daqui a pouco. Enoque agradou a Deus. Não simplesmente entregando algo, mas andando com Deus. Abel entregou uma oferta, Enoque se entregou. Mas Enoque foi arrebatado, assim como a igreja será arrebatada. Então ele aponta para a igreja que é aprovada, é a igreja que anda com Deus ou que é martirizada como Abel. Então, o cristão só tem dois caminhos: ser perseguido e acabar morrendo, ou mesmo sendo perseguido, Deus capturando ele. Se Cristo não voltar, você volta para Ele quando você morre. Por isso que a morte para o cristão é lucro. Alguém pode dizer amém sobre isso? Tenha medo de morrer em 2022, não? Difícil ouvir isso, né? Logo de cara. Mas a gente é cristão ou a gente não é? A gente acredita na vida eterna ou não acredita? Então a gente para tudo isso aqui, volta para sua casa. Vai beber. Vocês estão achando que eu estou falando de bebida, né? O que colocaram aqui? Brincadeira. Houve um homem nessa terra que andou com Deus, chamado Enoque. E este é uma inspiração a todo cristão, porque ele verdadeiramente andou com o Senhor. Alguém pode dizer amém sobre isso? Pastor, não é bom viver muito? O filho dele foi o homem que mais viveu na terra. Matuzá? Todo crente gosta dessa piadinha, né? Quem é o homem mais velho da Bíblia? Matusalém. Deve ter algum livrinho perdido por aí de curiosidades bíblicas. Acho que a primeira lição do livro de curiosidades bíblicas é do Matusalém. Só pode ser. Todo mundo sabe. Quem foi o mais velho da Bíblia? Matusalém. Quase 1000 anos. Agora é interessante porque o filho dele viveu muito. E tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Não é sobre isso, mas está tudo bem também. Mas Enoque viveu com qualidade. Você quer um ano simplesmente intenso ou um ano de qualidade? Você quer uma vida cheia de acontecimentos ou uma vida cheia de relacionamentos saudáveis? Você quer realizações ou intimidade? Olha o que diz sobre Lameque, o sétimo dos homens caídos. Gênesis capítulo 4, verso 23. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam minha voz. Escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matasse Caim seria castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. O meu comentário bíblico que eu tenho aqui fala o seguinte acerca de Lameque. Escute, como diz o Bruno. O insensível sarcasmo de Lameque mostra a nova escalada dos efeitos do pecado sobre a humanidade. A linhagem de Caim atingiu um nível, no sétimo, porque é perfeição, atingiu um nível elevado de violência, combinada com o desprezo de Lameque pela própria vida e pela vida humana. Em sua arrogância, ele narrou o seu feito, o seu assassinato, com um verso poético: castigado 77 vezes. Olha o 7 e 7, ou seja, a plenitude do castigo está para a plenitude do pecado, que não é somente matar, mas é achar que isso é certo e zombar do Criador que diz para não matar.
É o homem de costas para Deus, zombando de Deus e zombando do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus, ele tarda, mas ele não falha. Olha só o que diz mais. Deus advertiu que qualquer pessoa que tentasse matar Caim sofreria o peso completo da justiça. Ao declarar que se alguém o ferisse, receberia uma pena ainda mais severa, Lameque estava afirmando que não prestava contas a ninguém, nem mesmo a Deus. O sétimo da linhagem dos homens sem Deus é a escalada última de uma vida sem propósito, que Deus não tem para nós. É uma vida sem temor. É uma vida sem sensibilidade com a dor do próximo. É uma vida egoísta. É uma vida de zombaria. É uma vida que não mede as consequências. É uma vida que ouve a voz dizendo, faz isso, resolve isso, e empurra com a barriga, como que cantando. Vai acontecer nada. Não dá nada. Não pega nada. É princípios sendo quebrados. E é uma coisa verdade, quem quebra princípio, lá na frente o princípio quebra ele. É uma vida sem temor. Mas, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 5, ao falar de Enoque, olha o verso 24, na minha versão na NVT, 23, 24, Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus. Diga assim, andando em comunhão com Deus. Diga mais alto, andando em comunhão com Deus. É interessante porque a Bíblia vai dizer sobre Enoque, lá no livro de Judas. Judas tem só um capítulo. Esse não é Judas Iscariotes que se matou. Esse Judas é um irmão de Jesus. E ele, no versículo 14 e 15, só tem um capítulo em Judas. Consegue projetar para nós? Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo, ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos, para julgar a todos, convencerá os pecados dos seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Ei, está Lameque de um lado insultando a Deus, e Enoque na mesma geração, 7ª as duas, do outro lado, dizendo, um dia, Enoque, sem Bíblia, sem igreja, sem YouTube, sem nada, dizendo, um dia ele voltará para julgar. Enoque não foi só um homem pacato, ele foi um homem público. Ele foi um profeta dos dias dele. Ele andou com Deus, mas ele não deixou de exortar os homens. Enoque pregava, profetizava. E a igreja primitiva sabia quem era Enoque. Não por acaso Hebreus cita ele como o segundo herói da fé. Vamos para Hebreus? Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11. A partir do versículo 4. Deixa eu só abrir aqui. Olha só. Vou começar por Abel. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. 5. E por que eu quero ler o 5 e o 6? Porque muita gente leu o verso 6. Hebreus 11, 6 é um dos versículos mais citados da Bíblia, mas existe uma conjunção aqui no grego, do 5 com 6, que é como se fosse a mesma frase. O autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, coloca o verso 5 e 6, é como se fosse um texto só, embora está separado por versículo, e muitos só citam 6. Como tem essa junção, por meio do grego, não se deveria nunca citar Hebreus 11, 6, sem citar Hebreus 11, 5. Vamos lá, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Os estudiosos afirmam, o que de fato Enoque queria diante de Deus? Ser arrebatado. É o que ele teve, porque o contexto é esse. Primeiro, Enoque acreditava em Deus na sua geração, porque Enos invocou, mas Enoque acreditou naquele que veio quando Enos invocou. E Enoque andou com Deus. Então foi pela fé, ele está
ele está na lista dos heróis da fé, porque pela fé, ele começou a se relacionar com Deus. O que eu quero dizer com isso? A fé não é simplesmente uma seringa que suga algo de Deus. A fé não é uma ferramenta para ter a bênção de Deus. A fé é a conexão de um homem que jamais poderia caminhar com alguém como Deus, mas que pela fé aceitou o sacrifício, aceitou o amor e começa a caminhar num relacionamento. A fé não é um meio para ter coisas de Deus, a fé é um meio para ter Deus. Não é sobre realizações e petições concedidas, é sobre um Deus que eu caminho, que eu não conheço mais de ouvir falar, porque agora meus olhos podem vê-lo e eu começo a caminhar com ele. Alguém pode dizer amém sobre isso? E aí a Bíblia diz que aquele que se achega a Deus deve crer que ele existe. Então, Enoque fez o quê? Se achegou a Deus, porque acreditava que ele existia. E quando se achegou, Rafa, se apaixonou. E quando se apaixonou, começou a andar. Mas ele tinha um pedido, é o que o texto está dizendo. Aquele que se achega deve crer que ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Ele andou buscando tanto a Deus e o pedido dele foi realizado. Ele não enfrentou o que todos nós temos que enfrentar, a morte. Ele teve um prelúdio do arrebatamento, porque ele caminhou 365 anos com Deus. Pai. O que a palavra então está falando sobre Enoque? Que Deus se agrada da nossa fé. Em Efésios capítulo 5, abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 5, verso 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que esse texto está dizendo? O que o apóstolo Paulo agora, inspirado pelo Espírito, está dizendo para a igreja de Éfeso, aos Efésios? Olha, nós estamos falando de andar com Deus em 2022, gente. O que Paulo está falando aqui? A forma como você anda, como você vive a sua vida, deve ser levada a sério. Você não pode colocar a sua vida no piloto automático, como você pode fazer com o seu carro na estrada. Você não pode colocar a sua vida simplesmente ver. O que é nécio? Nécio é louco, insensato. O que é um louco sensato? Ele vê um buraco e cai no buraco. Ele vê um problema e não resolve o problema. Quem está comigo aqui? Portanto, vede prudentemente como andais. Não falando de andar com Deus. Enoque andou com Deus. Não anda como um louco, anda como um sábio. Tem coisa mais sábia para fazer nesse ano do que andar com Jesus. Calma que tem um mês inteiro. A gente vai falar o que é andar com Jesus de vários aspectos. Da obediência, da intimidade, de vários aspectos que a Bíblia nos mostra. Olha o que diz mais. Jesus disse em João 12:35. João 12:35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai, diga andai. Diga mais alto, andai. Olha, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Uau! Jesus disse: olha, ainda por enquanto estou com vocês, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês vão estar em trevas. Esse mundo é um mundo complicado. Então andai, enquanto você tem a luz. Não anda, não toma decisão sem uma palavra. Não anda sem a voz do Espírito. Não faça suas escolhas sem esse poder de Deus fluindo, te capacitando. Não entre nesse ano sem fé. Pastor, mas eu estou sem fé. Não tem problema, veio para o lugar certo. Deus quer injetar fé no seu coração aqui nessa manhã. Deus quer que nós começamos aqui ceando, cultuando, louvando, mas também debaixo de uma exortação linda da Bíblia, que é ano de andar com Ele, é tempo de caminhar com Ele, é tempo de aprofundar o seu relacionamento com Ele. Tudo flui a partir do jardim, lembra disso? E esse jardim é regado pelo Espírito Santo. Deus não te enviou o Espírito Santo por acaso. Você tem um conselheiro, você tem o melhor conselheiro, você tem o príncipe da paz. Por que perder a paz? Se o príncipe da paz está aí, por que não ser sábio se o maravilhoso conselheiro está dentro de você? Por que se sentir tão fraco se o Deus forte habita em você? Entende? Por que ter medo da morte se é o Pai da eternidade que te adotou como filho? Então não faz sentido uma vida sem andar com Deus. Olha o que diz em Colossenses capítulo 2, verso 6. Ora,
como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Uau! Enoque, sem ter Colossenses, muito antes, obedeceu uma palavra, só ele na geração dele, de não simplesmente acreditar em Deus, de não simplesmente invocar a Deus, de não simplesmente ofertar a Deus, mas como diz, assim como vocês receberam a Cristo pela fé, pela graça, agora, anda nele. Anda nele. Os irmãos do louvor podem subir já. Nós vamos orar daqui a pouquinho. O que andar com Deus significa? Ei, nós já vimos aqui. Primeiro, você pode ter uma vida aparentemente comum e andar com Deus. Trabalhar, casar, ter filhos, investir, ter amigos, ter hobbies, tudo normal, está tudo valendo. Não é sobre isso ou não ter isso. Fuja do misticismo, porque muitos se frustram. Logo no 9º dia do ano já estão frustrados, porque eles acham que ser espiritual é não ser quem você é, não gostar do que você gosta. Ei, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não é uma realidade distante nós andarmos com Deus como Enoque. Nós temos mais condições do que ele. Quando eu lembro de Enoque, eu vejo que nós podemos ter duas posturas. Falar assim, andar com Deus na época de Enoque, beleza, não tinha nada para fazer, não tinha celular, não tinha Netflix, não tinha futebol, não tinha pornografia, não tinha outras religiões para me atrapalhar, não tinha coach para piorar a vida. Ou melhorar, pelo amor de Deus, gente, se tem algum aqui. Melhorar a vida, melhora demais, velho. Quem quer, quem crê. Ué, quando é um coach especializado, com realidade ali, vai ser bênção. Você pegou o treinamento, mas não é evangelho, esquece, não mistura com a Bíblia. A prateleira está muito longe, ela nem consegue enxergar a outra. É igual aquela conversa, né? A Pelé jogava com os pedreiros, com os padeiros, queria ver Pelé hoje. Tá bom. Qual era o peso do meião, da chuteira, da bola, da grama? Vê se Pelé tinha uma academia, como os caras de hoje têm. Nutricionista, comia bife duro. Vê lá o Rivelino falando do Pelé, comendo. É o único que não reclamava dos bife duros que eles comiam na concentração. Meu amigo, quem é diferente é diferente, na época de Enoque ou na época de hoje. E quem é diferente no futebol é diferente, na época do Pelé ou na época de hoje. E está vindo diferente aí, o Hendrick. Está vindo um diferente aí no Palmeiras. 15 anos. Meteu 2 caixas ontem que, ó, alegrou o início do ano. Aleluia. Tá gravado, né? Pode gravar aqui, ó. Eu falei antes dos caras falarem. Craque, novo Pelé, brincadeira. Mas é verdade. Mas qual é a grande questão? Ei, o que o mundo tem a oferecer, com o que nós temos de apoio, sempre vai se equivaler. Se Enoque não tinha tudo que o mundo oferece, Enoque não tem tudo que você tem à disposição. Não tinha um painelzinho de LED, uma cadeirinha, uma luz, uma Bíblia bonitinha, 30 versões de Bíblia, curso de teologia a rodo, um monte de exemplo na história. Você tem o próprio Enoque para ouvir. Ele não tinha um Enoque para ouvir no Enoque. Andou com Deus porque andou. Em outras palavras, não foi mais fácil para ele. Toda vez que você quer enquadrar suas justificativas em geração, em dificuldade, é porque você não tem disposição de andar com Deus. Não tem disposição de viver a sua vida para Deus. Em outras palavras, ele tinha uma vida normal, mas ele andava com o Senhor. Você também pode. Andar significa obedecer, seguir. Vamos falar mais sobre isso nos próximos domingos. Andar significa investir tempo, porque não é encontrar, é andar, é viver, é uma vida. E por fim, andar significa uma crescente contínua. É de glória em glória. Deus não espera simplesmente uma mudança total em todas as áreas ao mesmo tempo da nossa vida. E muitos não entram direito no ano porque estão iludidos consigo mesmos. Você quer sair de uma vida que não ora nem 5 minutos por dia e orar 1 hora. Você não entende que tudo na vida, Deus criou assim, é progressivo. Deus criou assim a gestação, a agricultura, a criação da terra, teve cada coisa no seu dia. E a Bíblia diz, crescei. Contínuo.
Verbo contínuo. Andai. De glória em glória. De força em força. Alguém está comigo? É por isso que Paulo fala para Timóteo que o teu progresso, diga progresso, seja a todos manifesto, Paulo diz para Timóteo, que todos vejam de passo em passo, poxa, você está mais paciente, poxa, você está mais generoso, poxa, você está mais confiante, você está mais santo, mais piedoso, você está mais ungido, você está mais inteligente, você está crescendo em conhecimento. E aí, não fica difícil. Eu lembro quando eu era pequeno, lembro que estava na primeira série, passei na frente da sala da 5ª série, e vi as contas, e vi os assuntos na lousa, falei, cruz credo, vou parar por aqui, porque quando eu chegar lá, ferrou. Mas se você for bem na primeira, aí você vai para a segunda, a terceira, a quarta, quando chegar na 5ª, não é mais aquele monstro, porque foi progressivo. Alguém está comigo? Ei, Deus não nos chama para uma mágica, Deus nos chama para um caminho. Fique de pé onde você está. Deus nos chama para um relacionamento de intimidade. Deus nos chama para algo que é progressivo, andai nele. 365 anos. Se não ficar piedoso depois de 365 anos andando com Deus. Ei, é verdade quando dizem que a gente se torna mesmo muito parecido com quem a gente caminha. Isso explica porque muita gente está anos na igreja e não se parece com Jesus. Porque ir na igreja não significa parecer com Jesus. Vir para o culto não é tudo, mas nunca é menos que isso. Ei, tem anos diante de você, mas pensa só nesse ano agora, 2022. Agora só tem 346 dias. Anda com Deus. Anda em obediência. Anda em intimidade. Anda de glória em glória. Eu e você temos conflitos morais. Temos crises. Às vezes não é de uma hora para outra. É de glória em glória. É caminhando com Ele. A Bíblia nos mostra, e nós vimos tão profundamente hoje, que o ápice da redenção, o 7º, depois que Jesus redimiu Adão, é caminhar com Ele. O que Deus nos chama a viver? Um relacionamento, uma amizade, uma intimidade. Pastor, a minha vida é muito torta. Venha como está. Pastor, eu sempre começo, mas eu paro. Começa de novo. Pastor, mas eu vejo alguns irmãos que têm tantos dons, eu não tenho muitos. Acredite em mim, nem precisa. Ele não falou, só vai caminhar comigo quem tem dom. Ei, talvez seja pastor, mas eu sou rejeitado na igreja, sou rejeitado na família, eu tenho muitas dificuldades. Ei, não é sobre nada disso. A todos nós, Ele convida hoje, vinde a mim todos, que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu comecei pregando aqui para você, para pessoas que no 9º dia, já perdeu a empolgação, no 9º dia, glória a Deus, a sua empolgação não pode estar no ano, não pode estar nas realizações, não pode estar nas pessoas. A sua expectativa, a sua esperança, a sua alegria tem um nome, Jesus, 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 Jesus. É Ele que te chamou, e aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir. Ei, eu olho para esse ano e eu falo, ninguém tem um dia mais do que eu. Ninguém tem 1 hora mais do que eu para andar com Ele. Ninguém tem. Ninguém tem alguém maior do que Deus ao meu favor. Ei, presta atenção. Eu tenho do meu lado nesse ano o maior. Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está do seu lado? Desse lado da briga? Deus. Quantas horas você tem? As mesmas horas de qualquer um. Por que está abatida a sua alma? Por que está abatida a sua alma? Porque você ancorou a sua esperança em alguma coisa que não é Jesus. Talvez a religião te atrapalhou nisso. Ei,
O que Deus nos chama é simples: andando com Deus em 2022. O que Ele nos chama a viver é simples, é uma intimidade, é um relacionamento, e é de glória em glória, e é para todos.